Fala galera, começando aqui mais uma temática da biologia e eu já vou te fazer um convite bem especial. Aproxima aqui meu produtor, meu diretor, que agora o nosso feedback é aqui, ó, olho no olho, tá bom? Estudantes da Escola Paulo Leal, estudantes aí do Forte Príncipe, estudantes de Colorado, Chupinguaia, Corumbiara. Galera, estou aguardando em tic-tac, tic-tac, todo o feedback de vocês e esperando também as fotos de vocês. E professora, tá tirando a gente? E nós, aqui de Vilhena, aqui de Machadinho, nós, Pimenta Bueno. Ei, a gente tá esperando todos vocês, porque a gente quer que vocês estejam juntinhos, tá? Conosco nessa construção aqui das nossas aulas, tudo bem? Posso contar com vocês? Beleza! Então vamos lá, gente. Na aula de hoje, essa é a nossa aula 10. Professora, nós estamos caminhando e caminhando bem, é verdade. Professoras presenciais, meus queridos, fiquem atentos. Fiquem atentos, aqui para mim, joga aqui para mim. Fiquem atentos, tá? Na construção da atividade extraclasse. Quando a gente coloca o plano lá para vocês, vocês sabem que vocês podem estar executando no começo, no meio ou no final. Não obrigatoriamente no fim, mas vocês podem já estar se organizando, planejando, executando. Até porque a gente dá algumas sugestões e vocês podem dar, com certeza, a contribuição para a melhoria daquilo que está sendo proposto ali como atividade de extraclasse. Tudo bem? Então, vamos junto? Essa é a nossa aula 10.1. Eu sou a professora Tabita e a gente vai continuando aqui falando nesta aula especificamente sobre os reinos. E olha só, nós já falamos lá no início, né? No Reinos dos Seres Vivos, parte 1, falamos lá sobre os protozoários, sobre as bactérias, não é isso? Agora a gente vai para um outro grupo. Aqui no primeiro ano, a gente vai dar uma pincelada mais superficial, porque vocês vão se aprofundar um pouco mais no próximo ano, tá bom? Mas você vai conhecendo, se familiarizando novamente, porque você já viu isso também no fundamental. Perfeito? Então, nessa aula nós vamos falar sobre o reino fungi. Cadê minha canetinha? Eu gosto do... Vocês já sabem, né? Ah, não, vocês não sei, vão aprender agora. Prof. Tabita gosta desse pincel aqui, amarelinho. Tá? Reino fungi e reino plantae. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de fungos, a gente vai ver, deixa eu vir aqui bem pertinho, tá bom? Ficar aqui do lado do diretor. Pronto. Quando a gente fala de fungos, reino fungi, nós estamos falando desses organismos que têm uma exuberância, uma fragrância. Professora, fungo tem cheiro? Tem. Quando a gente vai adentrando, né, no ambiente de mata fechada, principalmente aqui na nossa floresta amazônica, que a gente vai andando e tem muita vegetação, que a gente chama de serrapilheira, a gente consegue sentir um cheiro bem característico e forte dos nossos fungos, né? E a gente sabe que esses organismos, eles têm um processo reprodutivo que é através de partículas muito pequenininhas chamadas esporos, que se dispersam facilmente. Então, os fungos podem estar em qualquer superfície. E no ambiente florestado é um ambiente riquíssimo deles, né? Então, eles estão ali explorando esse ambiente. E a gente vai falar um pouquinho da importância desses organismos quando nós estamos falando dos diferentes tipos de ambiente onde eles estão presentes e podem se desenvolver, tá bom? Então, pode abrir, diretor. Aqui na imagem você está conseguindo visualizar dois tipos de fungo. Um que ele vai ter o crescimento aí diretamente no solo e outro que vai ter o crescimento ali nos troncos das árvores, tá bom? Nessa imagem aqui, ela tá um pouco meio achatadinha, né? Comprimida ali. Mas vocês já viram aquele orelho de pau? O orelho de pau é aquele fungo... Deixa eu tentar fazer aqui. Vamos... Ah, não, vou mudar o pincel. Canetinho, pincel preto, tá? Tá aqui o tronco da árvore. Aí ele fica assim, ó.
né? O orelha de pau, tem alguns fungos orelha de pau que eles se desenvolvem ao longo de muito tempo, anos, e eles são difíceis de se desprender da superfície do caule da árvore, do tronco da árvore. Alguns eles conseguem até mesmo suportar o peso, por exemplo, de um bebê. O que não é que você vai chegar e ficar colocando seus bebês, porque, como eu falei para vocês, eles produzem esporos, que são as estruturas reprodutivas deles, e a gente tem que ter muito cuidado em manipular esses organismos para não inalar, tá? Esses esporos, tá bom? Porque pode ter complicações ali. Então vamos lá com alguns conceitos, né? Os fungos são popularmente conhecidos por bolores, mofos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelos de chapéu ou champignon. Eu, particularmente, gosto muito deste aqui, que ele forma como se fosse um véu de noiva. Eu acho que na próxima imagem dá para você visualizar. Aqui, ó. Ó que lindo. Então, ele vai se abrindo. Gente, da noite para o dia, ele passa a noite todinha se desenvolvendo, ele vai brotando, como se fosse uma germinação mesmo. Ele vai desenvolvendo essa parte do corpo de frutificação, e aí ele vai crescendo e ele arma, parece uma saia, uma nágua, né? Linda, uma renda, muito bonita. E ele vai tendo esses formatos. Então, os fungos, eu sou apaixonada por eles pela coloração, pela diversidade. Galera, aí olha aqui uma coisa interessante que eu acabei de pensar. Pensa aqui comigo. Dá ou não dá? Cadê, meu Deus, pra cá? Dá ou não dá pra você criar vários designs a partir da modelagem desses fungos? Olha para esse aqui. A partir da modelagem desses seres, desses organismos vivos, esses esperantes maravilhosos, você consegue pensar em várias situações. Aí você fica aí pensando, né? Tipo o quê, professora? Uma roupa? Um prato? Né? Como servir, como apresentar um prato mais sofisticado? Então, em que eu posso utilizar esse formato todo, né, esse design todo que esses organismos apresentam e onde eles estão inseridos? Aqui você vê na serrapilheira e aqui você vê eles sobre as briófitas, né? Então, eles podem estar ocupando diferentes ambientes, mas sempre tem uma característica chave, um ponto chave aí para o desenvolvimento dos fungos. E a gente vai acompanhando aqui na aula. Pode abrir, diretor? Olha lá. Os fungos, eles apresentam uma grande... Deixa eu passar aqui, eu acho que eu perdi alguma coisa. Opa, é um grupo bastante numeroso, formado aí por cerca de 200.000 espécies. É muito grande, muito diverso. Espalhados por praticamente qualquer tipo de ambiente que... Aí é que eu queria falar. Olha lá. Qualquer ambiente que retenha umidade. Você não vai conseguir ver um fungo em ambiente sem essa umidade. Ele só se desenvolve nesse tipo de ambiente. Então, é uma especificidade para esse grupo de seres vivos. Umidade, uma temperatura também amena, em lugares sombreados, logicamente, para poder manter essa umidade, manter uma temperatura adequada para essa umidade ficar ali nesse ambiente, tá bom? E aí eles vão conseguindo se desenvolver. E aí a gente vai ver que ao longo da história, da descoberta desses fungos, muitas coisas eles passaram a contribuir e eles são muito importantes quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de alimentos, quando a gente fala de ambiente, reciclagem, nutrientes, disponibilidade, tá bom? Então, eles são muito importantes. Os fungos apresentam, então, uma grande variedade de modos de vida. Aí, olha só, de acordo com a forma com que eles, o ambiente, de acordo com a forma com que eles obtêm o seu alimento, de acordo com o que eles estão metabolizando, é que a gente vai estar fazendo uma classificação. Então, eles podem viver como saprófagos, ou seja, quando obtêm os seus alimentos, decompondo organismos mortos, tá bom?
Na imagem aqui, a gente está vendo uma laranja já bem avançado na questão do mofo lá, do fungo do tipo mofo, né? Então, quando a gente... Esse é um cuidado, deixa eu vir para cá. Esse é um cuidado muito importante quando a gente está falando de alimentos. Deixa eu me posicionar. Quando nós estamos falando de alimentos, a gente compra as frutas, né, os legumes, tudo, e aí a gente traz esses você for na feira, por exemplo, ou se você estava no supermercado, comprou no supermercado, e você tem que pegar o fruto e dar uma olhada, observar, porque normalmente eles umidificam, né, o ambiente, está tudo molhadinho. Você tem que dar uma olhada, tá, para ver se ele não está com nenhuma mancha, nenhuma local de impacto, porque aquilo ali vai favorecer o desenvolvimento, né, de fungos, uma porta de entrada, vamos dizer assim, para agentes, né, micro-organismos, tá bom? Então, você vai perder mais rapidamente esse alimento, o que não é interessante, porque hoje em dia, né, as coisas estão muito caras, então a gente precisa cuidar dos nossos alimentos, do nosso bolso também. E aí, quando você vai acondicionar esses alimentos dentro da sua geladeira, né, do seu compartimento ali, higienizar bem, né? Higienizar bem para que ele seja colocado ali no ambiente e você possa utilizá-lo durante a semana toda, sem correr o risco disso aqui acontecer, tá bom? Então, se você higienizar bem, você vai tirar da superfície esses esporos e aí os fungos não vão se desenvolver. Naquela temperatura do ambiente refrigerado, não é para eles se desenvolverem. Porém, se tiver retido água, acúmulo de água, uma intensidade, ou tiver um abre e fecha de geladeira que gasta energia, aí vamos pensar em várias situações, né? Abre, fecha, perde, gasta energia, dói no bolso e também você pode ter a perda ou a entrada desses micro-organismos quando você coloca outros alimentos sem também fazer essa perfeita higienização. Tudo bem? Então vamos seguindo? Olha lá, além desses modos mais comuns de vida, existem também alguns grupos de fungos que são considerados predadores. Como assim, professora? Predador? Fungo predador? Que capturam pequenos animais e deles se alimentam. Gente, aqui a gente está vendo, isso aqui é uma formiga, ela está morta. E eu acho que vocês já viram nas redes sociais aí, na vida, alguns, esse é chamado de fungo zumbi, né? Eles entram no organismo e conseguem fazer até com que esse organismo apresente um movimento, usa o sistema nervoso deles, eles conseguem até apresentar alguns movimentos, mas ali é uma situação, né? Aqui a gente está falando de fungos, no caso ali era um vírus, né? Mas enfim. Aqui, então, os esporos adentraram aqui na região da cabeça, né, dessa formiga. Esse fungo começou a desenvolver, isso aqui é o fungo, ó. Ele começa a se desenvolver, tá? E acaba matando. Quando ele entrou nesse organismo, ele estava vivo. Só que com o desenvolvimento do fungo na região da cabeça dele, ele acaba matando a formiga, tá bom? Então, existem também essas ações aí que são bem, né, radicais, vamos dizer assim. Em todos os casos mencionados, né, tanto com os fungos saprófagos quanto os fungos predadores, os fungos liberam o quê? Para poder realizar o processo de digestão deles. Enzimas, né? Essas enzimas digestivas fora de seus corpos, sendo, portanto, conhecidos como organismos heterótrofos por absorção. Eles não têm, como nós, um sistema digestório com estômago, intestino, né? Eles não têm isso. Mas como é que eles fazem isso, então? Eles liberam essas secreções. Nessas secreções, eles conseguem... eles têm... Deixa eu vir aqui. Ó. Os fungos são um agrupamento de hifas que, como se fossem... Lembram raízes, tá? Nessas raízes, eles têm células específicas que vão secretar essas enzimas digestivas na superfície do local onde eles vão, por exemplo, pode ser um fungo de micose.
Os esporos ficam na superfície da pele, vão adentrando, vão penetrando através das suas hifas, e aí eles vão colocando e se alimentando, né, das células mortas do nosso corpo. Tá? Então, através dessas hifas, eles secretam essas enzimas digestivas e aí acabam absorvendo. Por isso, eles são chamados de heterótrofos. Lá no início, eles eram confundidos pela semelhança. Quando eles olhavam o fungo, assim, viam aquelas ramificações e pareciam, é raízes. Aí eram confundidos com vegetais, com plantas. Eles não são, porque eles não são autotróficos. Eles são heterotróficos. Tudo bem? Se alimenta, então, secretando essas enzimas e absorvendo. Esse conjunto de hifas, que lembram as raízes, que não são, tá? Formam os micélios. Gente, os micélios são lindos de se observar ao microscópio. Se a sua escola possui, vá lá, pegue lá um fungo, pode ser orelha de pau, pega lá o dos líquens, que são aquelas manchas que ficam nos troncos, dá uma rapadinha, pega o cotonete mesmo, coloca lá na lâmina, vai me olhar. Seja curioso. Professora, eu não tenho. Pega a lupa. Professora, na minha escola não tem nem laboratório para ver no microscópio e nem a lupa. Usa alguma coisa lá do seu pai e usa ferramentas que ampliem um pouquinho mais para você ter um pouquinho mais. Você não vai ver tanto quanto você veria no microscópio, mas você vai ver um mundo bem curioso, tá bom? Então, a curiosidade faz parte aí de todo mundo que gosta da ciência. Vamos lá, então? Pronto, aí a gente tem esse fungo aí, olha que linda, já é diferente, esse aqui é um colorido, né? Um vermelho com as bordas, parece aquelas saias de baiana, né? De arraial, não tem festa junina? Não tem aqueles saiões? As meninas lembram aí, né? Quando a gente vai fazer o arraial, aí vocês usam aqueles saiões, parece uma saia daquelas lá, bem coloridas. Olha lá, aí outros tipos aqui, a gente tem o bolô, né? Está presente aí, então as hifas estão se desenvolvendo. Vocês estão vendo que tem pontos de coloração diferenciado, né? Mas, gente, pensa um negócio que você tem que ter muito cuidado de fato, tá? Tem que ter muito cuidado com o alimento, porque às vezes na própria embalagem esses esporos estão presentes, você não passou nada na superfície, um álcool, alguma coisa para limpar. Ou você já pegou um pano também, que o material que você vai limpar também tem que estar higienizado, né? Porque senão você vai espalhando. Gavetas onde você tem mofo, você não vai passar pano, nada, porque senão os esporos vão se dispersar por todo o ambiente. Eles estavam ali só no local, debaixo dessa gaveta ou dentro da gaveta, ou atrás do seu guarda-roupa. Mas quando você passou a vassoura, espalhou pela casa toda. E quem tem problema de alergia pode dar problema, tá bom? Então, é melhor você passar uma superfície úmida para poder reter e lavar bem esse pano para poder utilizá-lo de novo, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, o que eu estava falando para vocês, que são os líquens maravilhosos. Esse líquen aqui, gente, ele é lindo. O que é o líquen, na verdade? É o fungo mais a alga, tá? É o fungo mais uma alga. Então, o fungo, ele dá essa disposição do ambiente, retém essa umidade através das suas hifas e ele, através das algas, eles obtêm o alimento também, né? Os nutrientes para eles poderem estar se alimentando. E fornecem para a alga a umidade, a água, uma retenção aqui para eles conseguirem realizar o processo fotossintético na superfície do tronco das árvores. Quando a gente está num ambiente, agora vamos abrangendo aqui, né? Quando a gente vê os links dessa coloração aqui, bem verdinha, linda, né? Você está num ambiente, você pode dizer, porque eles são bioindicadores, os líquens são bioindicadores de lugares que tem pouca MP, né? Partículas, material particulado aí no ar. Então, ele vai ficar bem vigoroso, esse colorido dele, colorido nessa cor mais esverdeada. Quando ele vai ficando mais acinzentado, mais escuro, quer dizer que é um ambiente mais poluído. Então, a gente observa. E tem alguns lugares que é tanta poluição que você não vai mais visualizar esses líquens, tá bom? Aqui na imagem embaixo você tem uma residência na parte interna. Isso aqui é terrível quando isso acontece, mas é muito comum na nossa região, devido à umidade, né? Que a gente está querendo, né? Uma umidadezinha, porque a gente está aqui sofrendo com a baixa de umidade. Mas, enfim, nesse período, né? O que a gente consegue ver aqui?
a infiltração propiciou, lembra que eu falei que os esporos estão em todo canto? Eles estão na superfície. Tanto na parte inferior quanto na superior, eles estão ali presentes no ambiente. Teve água, teve umidade, eles começam a desenvolver-se e formam essas manchas que fica muito feio. E aí a gente tem que vir, raspa, tira todo aquele material para poder pintar, mas se não resolver o problema da infiltração, eles vão vir de novo porque os esporos estão no ar, tá bom? Então, a gente viu que esses fungos, gente, eles vão se reproduzir a partir desses esporos. Então, eles vão começar a desenvolver outros organismos. Nessa aula, a gente não vai adentrar na parte das doenças que são provocadas, mas eles podem provocar também, deixa eu vir aqui, eles podem provocar também doenças, a gente citou uma ali da micose, pode afetar o sistema respiratório, mas eles também podem ser benéficos, né? A gente pode utilizar os fungos aí para a produção de laticínios, né? Então a gente tem essa percepção aí também dentro da área da alimentícia. E também, quando a gente fala ali da penicilina, que ela foi descoberta a partir do desenvolvimento de um fungo em uma placa de Petri. Ou seja, o material que estava sendo estudado era uma colônia de bactérias. O que aconteceu? A pessoa deixou no laboratório, a colônia ali se desenvolvendo, foi passar o final de semana, quando voltou na segunda-feira, ele encontrou ali a ausência, né, num campo da placa, a ausência de desenvolvimento dessa bactéria. E aí eles foram estudar e descobriram que era um fungo, né, que batizaram de penicillium, e aí originou aí a penicilina, né, um antibiótico aí poderoso. Tudo bem? Então vamos para lá, para a telinha de novo. No reino plantae, galera, olha lá, as plantas são a base de sustentação da vida na Terra. Por quê? Porque elas, através do seu processo metabólico chamado de fotossíntese, professor, as plantas só realizam fotossíntese? Não. A fotossíntese é realizada pelos vegetais para a obtenção de quê? Açúcar, glicose, tá bom? A gente já conhece bem esse processo, mas deixa eu reforçar ele aqui. Olha aqui para mim. A plantinha tá lá, ó. Tá? Os vegetais estão aqui, tanto de solo quanto aqui as plantas frutíferas. Eu acho que é uma mamão, né? Parece um pé de mamão, mas enfim. Então ali as plantinhas, as folhas vão capturar energia solar e aí através das raízes ela vai obter o que a gente chama de seiva bruta. Água, sais minerais, vai conduzir aí pelos vasos, através do caule, chegando lá nas folhas. Elas capturam também o gás carbônico e aí eles têm um processo metabólico, bioquímico, fotossintético, que aí eles vão liberar água e vão liberar o quê? Oxigênio. Tudo bem? Ok? Então eles capturam gás carbônico e liberam gás oxigênio. Perfeito. E liberam água. Eles absorveram água, liberam o oxigênio e a glicose, que é o alimento desses vegetais. Tudo bem? Então, por isso que eles são considerados como organismos que vão ser a base de toda a vida, porque sem oxigênio, né, a grande parte de seres vivos que nós temos, eles são aeróbicos. Portanto, eles precisam de oxigênio, um ambiente oxigenado. Se não tivesse esse oxigênio, a gente morre. Certo? Ah, professora, tem os anaeróbicos? Tem, né? Bactéria que causa aí, provoca o tétano, é anaeróbico. Mas são poucos organismos que são anaeróbicos. Tudo bem? Então, a maioria dos seres vivos precisa desse oxigênio e, além de utilizar esse oxigênio para respirar, que é vital, eles utilizam isso para também gerar energia. Porque quando os vegetais realizam a fotossíntese, eles estão querendo obter o quê? Energia. Nós, quando inspiramos, oxigenamos as nossas células para obter também energia, através do quê? Da respiração celular, que é um outro processo metabólico. É ele que gera energia no nosso corpo. Para os vegetais, fotossíntese, mas elas também realizam a respiração celular, porque elas também vão ter o quê? Tanto o cloroplasto quanto as mitocôndrias. Vocês lembram dessa aula, né?
Lembra, eu tenho certeza que lembram, né? Os organismos que eram procariontes foram absorvidos, houve essa modificação, a endossimbiose, lembra a teoria da endossimbiose? Se você não lembra, volta lá na aula. Professor presencial, tem gente aí perdido no tempo, volta lá na aula, tá bom? Mas vamos prosseguindo aqui. Pode abrir, diretor. São elas que, juntamente com essas algas, produzem o oxigênio necessário à respiração dos seres vivos, tá bom? Então, todos os seres autotróficos são seres fotossintetizantes, então, tanto as cianobactérias, que a gente viu lá no grupo dos moneras, também tem essa clorofila que permite essa produção, tá? Quanto também as algas lá dos protistas e aqui também os vegetais. Perfeito, galera? Ao transformarem as substâncias inorgânicas em orgânica através do processo fotossintético, elas vão ocupar a base das cadeias alimentares, perfeitamente. Elas são chamadas, gente, de produtoras. Cadeia, como fala, cadeias alimentares. Eu tenho que ter um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário. Posso ter até um consumidor quaternário, mas para finalizar minha cadeia, eu tenho que ter um quê? Um decompositor. Aí a gente entra aqui nos decompositores, o grupo que a gente viu anteriormente, que são os fungos, tá bom? Mas quem são os produtores? Os vegetais. Perfeito? O reino das plantas é constituído por organismos pluricelulares, eucariontes, autótrofos, fotossintetizantes. São 3 características básicas dos vegetais, tá? São 3 características básicas dos vegetais. Eles são organismos que você vai ter multicelulares ou pluricelulares, então vão ter várias estruturas aí, são aqueles, né, eucariontes, apresentam aí tanto cloroplastos, quanto mitocôndrias, quanto retículo endoplasmático liso, rugoso, toda aquela estrutura diversificada que a gente vê numa célula eucarionte. E a gente vai ter também os organismos, nesse grupo vai ter todos eles são autótrofos fotossintetizantes. Tudo bem? Em geral, gente, os cientistas consideram como critérios importantes para caracterizar as plantas, olha só que interessante, a mesma sendo vascular ou avascular, tá bom? Então, aqui dentro do grupo, a gente está vendo nessa aula, a gente vai abordar, como eu falei para vocês no início, as características gerais, geralzão, tá bom? Então, nós vamos ter classificação de plantas que são vasculares, ou seja, tem vasos de condução de seiva bruta, seiva elaborada, e aquelas que não contêm. É como se fosse assim, tivesse um sistema sanguíneo e outro não tem. Então, algumas elas vão ter esse sistema para transportar, e aí a gente vai vendo o diferencial disso. Nesse transporte, quando elas conseguem, elas apresentam os vasos condutores, elas conseguem conduzir a longas distâncias, vamos dizer assim, e por isso algumas plantas vão ter porte muito alto, algumas até chegando aí a 120, né, metros de altura, outras que têm um porte mais limitado, como as briófitas, as pteridófitas, as briófitas, elas não vão ter esses vasos condutores e, portanto, o porte delas são pequenininhos. É aquela imagem que a gente mostrou lá no início, onde tinha o desenvolvimento do fungo. Deixa eu ver se eu mostro rapidinho para você. Cadê? Lá, aqui, ó. Esses aqui são as briófitas, tá? Então, elas não têm, o desenvolvimento delas é esse aqui. Essa parte aérea aqui que a gente está vendo são as estruturas reprodutivas, tá? Mas vamos lá. Então, elas são muito pequenininhas porque elas não têm vasos de condução. Outras não. A castanheira tem vasos condutores, então o porte dela vai ser mais alto. Ela consegue, então, transportar a seiva bruta, água, sais e minerais, e também a gente chama de seiva elaborada ou matéria orgânica, né? Através aí do xilema e do floema, que são vasos condutores desse transporte. Ter ou não estruturas reprodutoras, né? Ou seja, elas apresentam ou não semente, frutos e flores. A gente vê que ao longo, deixa eu vir para cá, ao longo do processo evolutivo, a gente vai aí do que é menos complexo para aumentando essa complexidade.
Isso faz com que esses organismos vão alcançando, tanto na parte dos vegetais, quanto na parte da vida animal, isso vai se permitindo evolutivamente que esses organismos alcancem ambientes mais diferenciados, saindo do ambiente aquático, saindo do ambiente úmido e ocupando o ambiente terrestre, tá certo? Porque a base ali para alguns organismos, por exemplo, no caso dos que são avasculares, como as briófitas, como é que eles transportam, professor, se eles não têm vaso condutor? Como é que eles vão fazer o processo fotossintético se eles não têm vasos condutores, né? Lá na planta verdadeira, vamos dizer assim, tem lá a raiz, tem o caule, tem os galhos, e nos galhos as ramificações, as folhas. E aí nas briófitas, elas não têm isso. Eles vão transportando isso célula a célula, célula a célula, como se fosse um baldinho, passando de um para outro. E aí, por isso é mais lento, é mais demorado, por isso que elas não se desenvolvem em estatura, tá bom? E aí, abre para mim, diretor, que eu já estou me perdendo aqui nas paredes. Ter ou não a estrutura reprodutiva? Ah, tá, é isso mesmo. Então, a gente estava falando lá da semente. São todas as plantas que têm sementes? Não. Isso é uma característica, um caractere evolutivo que surgiu depois. Fruto? Também não. E flor muito menos. Semente, fruto e flor são para as plantas mais evoluídas que a gente tem aí no grupo das angiospermas, né? Olha lá, a diversidade vegetal é mesmo enorme, né? Vamos ver algumas dessas características das plantas. Olha lá, primeiro nós temos dois grandes grupos, as criptógamas e as fanerógamas. Marca aí no seu caderno, por favor. Escreve aí, criptógama, tá bom? Dentro do grupo das criptógamas, do grego cripto, não é criptonita não, tá? Que significa escondido. E game, não é o game de jogo também não, tá? Cujo significado está relacionado a gameta, não é jogo, tá? Não é game não, ok? Essa palavra significa, portanto, que a planta que tem estrutura reprodutiva escondida, ou seja, sem a semente, tá bom? Então, dentro do grupo das criptógamas, nós vai ter a ausência dessa estrutura reprodutiva que é a semente. Aí aqui você tem o primeiro grupo, que são as briófitas. E também a gente vai ter cadê, menina? Briófitas e as pteridófitas, né? Mas vamos para cá, para as fanerógamas. Olha só. A palavra, o outro grupo, que são das fanerógamas, são um pouquinho mais evoluídos. A palavra composta por faneros, que significa visível, ou game, que significa gameta, que você já sabe. Essa palavra significa, portanto, que a planta que tem a estrutura reprodutiva visível. Então, você consegue visualizar a semente, você consegue realizar a flor, no caso das angiospermas, tá? Então, a partir das gimnospermas e angiospermas, você já vai ter semente. E aí, nas angiospermas, você já vai ter a flor, que só vai estar nesse grupo, tá? A flor e os frutos. As gimnospermas não vão ter esse fruto, como a gente tem a parte adocicada, essa variedade de frutos que a gente vê, tá? Dentro do grupo das angiospermas. Mas então as criptógamas envolvem as briófitas, as pteridófitas, e as fanerógamas vão envolver aqui as gimnospermas e angiospermas. Tudo bem? Olha lá o grupo para você visualizar então essas gimnospermas. A palavra composta por gímino, que significa descoberta, e esperma, ou seja, semente ou a estrutura reprodutiva está perceptível, né? Essa palavra significa, portanto, que a planta com semente está desnuda, está descoberta ali, certo? Aqui a gente tem uma planta de araucária, que são um dos representantes do grupo das gimnospermas. E aí as angiospermas fazem parte do grupo de quem, gente? Fanerógamas, tá? Palavra composta por anjo, que significa vaso, que neste caso é o quê? O fruto. Então, somente no grupo das fanerógamas, especificamente no grupo das angiospermas, que é o último grupo mais evoluído dos vegetais, nós vamos encontrar o fruto. Na verdade, todas as estruturas de um vegetal que nós conhecemos, raiz, caule, folha, flor, fruto, tá?
nós vamos encontrar dentro das angiospermas. Lá nas briófitas não tem nada disso. Elas, em vez de ter raiz, elas têm rizóides. Em vez de ter folha, elas têm filóides. São estruturas muito delicadas, tá? E a estrutura reprodutiva delas vai surgir apenas num determinado momento para que eles consigam se desenvolver, tá? As plantas são seres pluricelulares e eucariontes. Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungos. Entretanto, tem uma característica que distingue, né? Porque eles são autotróficos. Seres autotróficos são aqueles que vão produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. A gente enfatiza bem isso para que você não esqueça na hora da avaliação. Seres autotróficos realizam a fotossíntese e eles conseguem fazer isso porque eles têm clorofila e essa clorofila ela está armazenada dentro dos cloroplastos, tá bom? Não vai confundir uma coisa com a outra. Então, a cloroplasto é a estrutura que vai armazenar a clorofila que permite que ela realize a fotossíntese. As plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, são produtores de matéria orgânica que vai nutrir a maioria dos seres vivos da Terra, atuando, então, na base. Então, a gente vai ter os produtores servindo para os consumidores primários, que, no caso, são todos os animais herbívoros. Perfeito? Consumidores primários sempre são herbívoros. Aqui a gente está dando um exemplo de um. Ao fornecer o gás oxigênio ao ambiente, as plantas também vão contribuir para a manutenção da vida dos seres vivos, manutenção da vida dos seres vivos, que assim como elas próprias, vão utilizar esse gás na respiração. Isso aqui, deixa eu vir para cá para você... Ah, professora, eu já entendi, mas eu vou reforçar, porque pode ter algum colega seu que ainda não conseguiu compreender isso. Preste atenção. Nós falamos uma aula aí que a gente tem 4 processos metabólicos. Pode anotar, pega o caderninho aí e anota. A gente vai ter o processo de quimiossíntese, fotossíntese, fermentação e respiração celular. Vou falar de novo. Quimiossíntese, fotossíntese, fermentação e respiração celular. Esses processos são realizados pelos seres vivos, todos que você imaginar aí. Todos ao mesmo tempo? Não. Não. Cada ser vivo vai optar evolutivamente por um desses processos. Aquele que for benéfico para o grupo é o que ele vai estar executando. Por exemplo, alguns vão realizar apenas a fermentação. Os mais evoluídos vão realizar animais, vão realizar a respiração celular. E os vegetais, fotossíntese, todos, porque eles são todos clorofilados. Tem clorofila, vai realizar o processo fotossintético, onde eles obtêm energia, muita energia, tá bom? A glicose ali para se alimentar. E aí também vão utilizar o processo de respiração celular, porque eles têm as duas estruturas, tanto cloroplastos, que vai armazenar a clorofila, quanto também as mitocôndrias, para realizar a respiração celular. Nós, seres humanos, não temos cloroplastos, não temos clorofila, portanto, nós vamos realizar somente a respiração celular. Por isso, a gente precisa obter desses organismos essa outra fonte de alimento, de nutrientes, que é a glicose através dos vegetais. Tudo bem? Galera, então... a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. Já, já a gente vai retornar com vocês para a nossa revisão. Tudo bem? Beijo, te aguardo.